Eu queria te ouvir sobre uma questão que não é ainda a pauta principal que a gente vai abordar, mas que eu acho importante. Nós tivemos nessa semana em Brasília uma manifestação normal, no sentido de que ela ocorre todos os anos, dos indígenas, na frente do Congresso, né, uma manifestação por terra livre. Estava lá a Sônia Guajajara, estava lá a Marina, né, e estava lá também a deputada federal do PSOL, eleita por Minas Gerais, a Célia Chacriabá. Essa manifestação ela acabou da pior forma possível, com a polícia de Brasília fazendo o que ela sabe fazer, né, e com a deputada Célia, do PSOL, mas aí de Minas Gerais, levando gás de pimenta nos olhos e tudo mais. Teve gente já que foi afastado do Itamaraty, porque na reunião com a segurança pública do DF disse que tinha que descer o cacete nos índios e tudo mais. Teve alguma repercussão no estado de Minas Gerais essa situação da deputada Célia Chacriabá? E ouvir tua opinião também, como é que tu está vendo a questão da segurança pública aí no teu estado? A nossa comunidade e nós como um todo repercutimos as questões de segurança pública como um todo, e sempre fica aquela ideia do tipo, isso é uma característica só da PM do Tarcísio, ou só da PM do Tarcísio e da Bahia. Como é que está essa questão? Como é que tu viu a questão da deputada Célia? Se teve repercussão aí, e como é que está a questão da segurança pública? Olha, professor, teve uma grande notoriedade aqui, né? Porque a Célia é uma deputada do nosso estado. Ia ser muito complicado, porque, enfim, ainda mais sabendo dessa informação de que houve até comentários dentro da polícia que era para poder descer o cacete nos índios. Então, de Uhum. fato, mostra não só um total desentendimento desse tipo de guarda, infelizmente, mas também da falta de preparo em relação a esse tipo de evento. Uma manifestação que sempre tem, todo ano, pacífica, nunca há problema nenhum em relação a isso, as pessoas são livres para poder se manifestar. E logo, quando é uma manifestação importante, que todo mundo já sabe que tem todo ano, a polícia do DF agiu de forma tão truculenta assim. O que eu acho engraçado é que a polícia não agiu de forma truculenta quando ficaram acampados lá, fazendo baderna, explodindo carro-bomba, A mesma polícia, querendo. né? De fato, agora com as investigações, não só um acampamento, mas também um acampamento com mão armada. Informações recentes mostram que grande parte daqueles que estavam nos acampamentos bolsonaristas pré-tentativa de golpe estavam, inclusive, com armas ilegais dentro dessas cabanas, dessas tendas. Então, assim, é de fato muito interessante de ver como que, nesse caso, o tratamento foi numa manifestação pacífica que todo ano tem, e no caso de um acampamento claramente golpista, armado, inconstitucional, antidemocrático, a polícia do DF não só não agiu de forma nenhuma, mas também, como mostra a documentação recente, alguns até ajudaram e participaram dessa manifestação também. Então, muito, muito, muito complicado. E em Minas Gerais, eu quero colocar dois pontos aqui, professor. Primeiro, a Guarda de Belo Horizonte, veja bem, não é a Polícia Militar, mas a Guarda de Belo Horizonte, para agora que eu fui eleito vereador e a gente tem um contato mais próximo lá dentro, a gente Uhum. consegue entender a construção de Belo Horizonte, como que a nossa guarda, por todos os seus erros, ainda assim é uma guarda muito diferenciada, tá, professor? Muito diferenciada. Até na semana passada, o secretário de Segurança era um secretário que era formado em psicologia, um secretário que era de esquerda, um secretário que tinha um tratamento e uma formação muito diferenciada. Então, a Guarda de Belo Horizonte, claro que tem casos sim de truculência grave, mas é uma guarda diferenciada. Por quê? Porque a nossa guarda passou já por 4 mandatos petistas. E nesses Uhum. mandatos petistas houve uma longa formação, sabe? Formação, qualificação, principalmente relacionados a confrontos
em atos, manifestações e a população de rua. Então, a nossa guarda é um caso exemplar, não conheço as guardas do Rio, São Paulo, realmente não conheço de forma profunda, mas a nossa guarda acho que é um sucesso muito grande por conta disso. Formação humanista da nossa guarda municipal. Em relação à polícia militar, é a mesma coisa, sabe? Falta esse tipo de formação para poder evitar danos, invasões em comunidades periféricas que é rotina. Inclusive, nós, professor, é um tema muito sério para a gente. Nós vamos fazer na semana que vem uma audiência pública na Câmara Municipal que trata justamente sobre isso. A violência policial nas comunidades periféricas em Belo Horizonte, ok? Porque nós temos uma grande comunidade em Belo Horizonte que chama Aglomerado da Serra. É a segunda maior comunidade de todo o Brasil. Ao todo, são quase 80 mil moradores nela. E nós temos grandes praças lá de convívio, de comerciantes, e todo grande evento que tem, a polícia militar chega descendo o cacete e não quer nem conversar, não quer ter conversa, só chega, desce o cacete nos comerciantes com bala, spray, e não quer ter conversa. Então, assim, o nosso intuito é chamar para essa audiência para poder fazer um trabalho muito de formiguinha, para poder mostrar, gente, não precisa disso. Não tem por que a polícia militar chegar de forma tão dura quando, sabe, os moradores periféricos, eles estão num momento de lazer, num momento de qualidade, que são poucos. E então, assim, a minha filosofia é para que a gente trate dessa forma, com outra pegada, com outra perspectiva. Mas ao mesmo tempo, tá, professor, eu acho que a segurança pública, na minha visão, tem dois lados. O lado que é o nosso, né, como vereadores, prefeitos, deputados eleitos, que é de fato mudar a política pública para dar a profissionalização, a humanização devida a essas polícias, a esses guardas, a conscientização, Sim. mas ao mesmo tempo é um tema também que nós da esquerda temos que levar muito a sério, que é a bandidagem, que é o roubo de telefone, a insegurança pública, que principalmente dentro das capitais é muito grave, muito, Uhum. muito, muito grave. Belo Horizonte hoje, assim como São Paulo, como Rio, virou uma das capitais de furto de telefone. Você não pode parar no sinal, senão chega um cara, vai lá e pega o seu telefone e sai correndo. É muito difícil isso. Então, assim, da mesma forma que nós temos esse lado para poder humanizar a Uhum. polícia, a guarda, profissionalizar eles, valorizar eles, né? De fato, mostrar para eles como que você faz uma abordagem não violenta. Do outro lado, nós temos que intensificar, sim, o combate à bandidagem. Então, é um trabalho que fazer os dois ao mesmo tempo é muito difícil, mas é o que nós temos que fazer, porque as capitais e o presidente Lula vai enviar outra PEC de segurança nesse intuito, que o Brasil virou o país do roubo de telefone. O cara vai lá, financia o telefonezinho dele de 12 vezes, chega na segunda parcela, chega um bandido e rouba. Então, da mesma forma que nós temos que falar sobre isso, de humanizar a polícia, a guarda, nós da esquerda não podemos também abandonar a outra ponta, que é o que deixa espaço livre para a extrema-direita. Aquele discurso deles de bandido bom é bandido morto colou fácil, porque a gente abandonou essa área. Sim. Falar sobre segurança pública é nossa pauta. Falar sobre cuidar das pessoas, cuidar da renda dela, cuidar do patrimônio das pessoas é uma pauta nossa, sim. Então, na minha visão, nós temos que trabalhar com muita força nessas duas pontas. Essa pauta, sem sombra de dúvidas, ela foi muito bem explorada por eles. A esquerda foi transformada num campo que era de defensor de bandido, e com isso, boa parte da população entendendo que estava deixando em risco as suas conquistas com tanto esforço, né, como celular, como outros equipamentos, como o próprio equipamento dentro de casa, e eles souberam, evidentemente, explorar isso aí, e hoje a pauta da segurança pública é uma pauta
emergencial no Brasil, justamente por não sabermos exatamente o que deve ser feito, ou pelo menos essa é a impressão que passa muitas vezes, né? A gente está vendo aí execuções das polícias no Brasil todo, acaba sendo notícia, evidentemente, mais no Sudeste e alguns casos mais explícitos no Nordeste, mas é um problema no Brasil como um todo.